Bom, somos da equipe 19 do Projeto Áreas. Eu me chamo Lucas Carneiro Parente e hoje vamos falar da nossa modelagem e construção do Perceptron. Eu vou aqui aumentar a tela do slide. Bom, primeiramente, falando sobre a nossa equipe, que é composta por mim, Lucas Carneiro Parente, pelo Felipe, pelo Gabriel, pelo Leonardo e pelo Luiz Eduardo. A disciplina é de Introdução à Engenharia com o professor Arthur Plínio. Vou passar o slide. Continuando, falando agora sobre os tópicos que vão ser abordados. De início eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é o Perceptron na teoria. E posteriormente vou falar sobre a função de ativação dele. Após isso, a função do Perceptron. Dando continuidade, o Felipe vai falar sobre o treinamento do Perceptron. O Luiz Eduardo vai definir as entradas, as inicializações dos pesos e o que é o bias. O Luiz Eduardo também vai treinar o Perceptron, mostrar como ele treina o Perceptron. O Gabriel Souza vai testar a rede com os dados fornecidos pelo usuário, ou seja, ele vai mostrar como o Perceptron age realmente. E o Léo vai concluir. Leonardo, vou passar aqui. Bom, de início eu vou dar uma breve explicação sobre o que é o Perceptron, até porque no nosso trabalho a gente vai mostrar exatamente como funciona. Mas inicialmente, na teoria, o Perceptron ele é uma rede neural que ele dá resultados binários, ou seja, 1 ou 0. Então, essa linha, que é o bias, ele vai ficar toda a vida mudando de local até que ele ache o ponto correto. Ou seja, ele vai, por meio do erro, ele vai recalculando até dar um resultado binário, 1 ou 0. Agora eu vou começar a falar exatamente sobre o código. De início, a gente definiu os não inputs, que foram 2, ou seja, o usuário vai digitar 2 números. Como é que eu posso dizer? Ele vai digitar um número, vai clicar Enter. Vai digitar outro número, vai clicar Enter, e aí o programa vai dar o resultado, que é 1 ou 0. Falando sobre a função de ativação, que foi como nós iniciamos nosso Perceptron. Bom lembrar, né? O nosso código foi feito em linguagem de C. Continuando. A função de ativação, ela foi uma variável criada, activation, e aí dentro dela estava o weight sum, que seria a soma dos pesos, né? E aí, se esse weight sum for maior ou igual a 0, vai retornar o valor 1. Se não, vai retornar 0. Certo? Agora eu vou falar um pouco sobre a função do Perceptron propriamente dita, que vai fazer uma ligação com aquela função de ativação. A gente criou uma variável chamada Perceptron, que nela comporta os float inputs, que seriam os dados fornecidos pelo usuário, os pesos e o bias. De início a gente usou aquele mesmo weight sum para ser um contador, ou seja, ele inicia em 0, e aí a gente iniciou a função for, que é a função de repetição. E aí nessa função de repetição, os inputs dados pelo usuário vai multiplicar pelos pesos e somar com a soma dos pesos, que é os weight sums, que inicialmente é 0. E vai guardar nessa variável o weight sum. Após isso, o mesmo weight sum vai somar com o bias e novamente vai salvar no weight sum. Esse mesmo weight sum vai retornar a função de ativação, que vai dar o resultado para o usuário de 1 ou 0. Meu nome é Felipe Santos e eu vou falar sobre como treinar o Perceptron com o número de entradas e saídas esperadas. Primeiramente, nós temos essa parte aqui, Void Train Perceptron, que vai treinar o Perceptron em loop até que tudo aqui dentro dele tenha sido completo. Depois ele vai definir o inputs, dentro do inputs, que é como se fosse uma matriz com duas colunas, porque o input foi definido lá no começo como 2. Depois ele vai pegar Accepted Output, que são as saídas esperadas para esses inputs. Vai pegar os pesos e vai pegar o bias. Definir tudo isso. Também vai definir o inputs, vai definir o iterations, que é a quantidade de vezes que o Perceptron vai ser treinado, e vai definir o learning rate, que é a taxa de aprendizagem do Perceptron. Depois, nesse primeiro for, ele vai selecionar um índice aleatório do conjunto de entradas. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar um range e vai gerar um número aleatório. Depois ele vai dividir pelo nome inputs, que é 2. Então, todo número dividido por 2, ou vai ter resto 1 ou vai ter resto 0. Então, ele vai guardar ou 1 ou 0 no random index. Depois ele vai jogar o random index dentro da matriz inputs. Por que ele vai fazer isso? Para poder treinar o Perceptron várias vezes com números diferentes de 1 e 0.
Também ele vai pegar os resultados e jogar no random input. Depois vai executar o perceptron com entrada aleatória e calcular o erro. Vai pegar o perceptron, pegar o random input, os pesos e o bias e vai jogar no output. Depois ele vai pegar accepted output random index, que é as saídas esperadas para essa random index. Vai subtrair com as saídas que tivemos anteriormente. Isso vai dar o erro. Depois, tendo o erro, ele vai atualizar os pesos e o bias do perceptron. Vai chegar em outro for e vai multiplicar o random input, os erros e a taxa de aprendizado do perceptron. Vai somar com os pesos e igualar de volta nos pesos. Vai repetindo isso algumas vezes e volta aqui para o bias. Depois disso, ele pega o learning rate, que é a taxa de aprendizado, multiplica pelo erro, soma com bias e iguala. Isso vai sendo repetido até que esse número i, que inicialmente é 0, se torne um número a menos do que o número de iterations dado. Meu nome é Luiz Eduardo. Vou falar um pouco do que é a entrada, o processo de inicialização dos pesos, o que é o bias e como treinar seu perceptron. Para contextualizar, no nosso código as entradas são definidas por x e y. Além disso, definimos no começo 14 entradas e o resultado que esperávamos para o somatório dessas entradas. Após essa tarefa, um parâmetro de ajuste da saída é acionado, para que o programa se adapte da melhor maneira aos dados fornecidos. Esse parâmetro é chamado de bias. Com a contextualização, podemos falar da importância das entradas da previsão certa para se treinar um perceptron. Isso acontece pois quanto mais dados forem colocados e quanto mais precisos eles forem, melhor o parâmetro de ajuste será preciso em suas respostas. Eu sou o Gabriel Souza da Silva e vou falar sobre a minha parte do perceptron, que é testar os valores digitados pelo usuário. Bom, podemos perceber que quantos maiores forem os valores de entrada digitados pelo usuário, maior será a tendência para que a saída seja 1. Por exemplo, se digitarmos os valores 2 para x e 2 para y, teremos a saída 0. No entanto, se digitarmos os valores 6 para x e 6 para y, teremos a saída 1. Podemos perceber também que existe diferença entre os pesos da variável x e da variável y. Por exemplo, se digitarmos a combinação 3 para x e 5 para y, teremos a saída 0. No entanto, se botarmos 5 para x e 3 para y, teremos a saída 1. Ou seja, a variável x tem um peso maior que a variável y. E também podemos observar o limite próximo para a obtenção da saída 0 e para a saída 1. Por exemplo, se digitarmos 3 para a variável x e 4 para a variável y, teremos 0. No entanto, se trocarmos e colocarmos 4 para x e 3 para y, teremos a saída 1. Ou seja, vemos aqui o limite para a obtenção dos dois possíveis valores de saída, que são 0 e 1. Bom, meu nome é Leonardo e para concluir o que a minha equipe falou, vou falar que Perceptron é basicamente um modelo de aprendizado de uma máquina inspirado no funcionamento do cérebro humano, né? E quando testamos o Perceptron em diferentes conjuntos de dados x e y, podemos observar que ele é capaz de aprender e realizar tarefas como perguntas de sim ou não, né? Perguntas booleanas que dizem. Além disso, foi preciso um conhecimento não tão raso em programação de toda a equipe. A gente teve que se aprofundar bastante no tema, o que, querendo ou não, vai ajudar bastante a gente no futuro para projetos que também irão ser realizados. E isso mostra que a programação pode ser uma ferramenta para realizar diversos problemas. E é isso. Bom, é isso. Esse foi o nosso trabalho.
Agradeço pela atenção e obrigado. Bom, para finalizar, eu vou rodar os códigos com a tabela que foi dada pelo professor. Vou fazer. 2 e 2 resulta em 0. 1 e 3 resulta em 0. 5 e 7 resulta em 1. Esse foi um dos testes que comprova que nosso Perceptron está dando os resultados estimados pela tabela. Obrigado novamente. Tchau, tchau.